E aí, gente, vamos para a reta final da origem da vida no nosso planeta. A gente deu as ideias iniciais aí, né? Aquelas ideias, aquelas brigas dos cientistas ali para justificar a origem da vida, né? Por vários aspectos, vários pontos, todos nós temos que respeitar. São ideias bem antigas, né? As pessoas não tinham aí muitos estudos, né? Aprofundados a respeito de praticamente nada, né? Então, a partir de só observações, né, conclusões aí de hipóteses, né? Então, nós temos aqui agora a reta final para justificar o lado científico da origem da vida em nosso planeta. Como todo ponto dessa matéria inteira de origem da vida é um ponto polêmico, contraditório, tem brigas até hoje com relação a isso, né? As ideias, né, elas divergem muito. E isso é normal, tá, gente? Isso é normal. Então, de tempos em tempos aí vão surgindo novos enriquecimentos da ideia, vão desmentindo algumas coisas, né? Vão se aprofundando mais. E aí, para ver o dinamismo que é realmente essa parte da matéria, tá? Apesar de ser muito teórica, né? Mas ela tem um dinamismo muito grande porque ela não se esgota, tá? Então, nós temos aqui a ideia oficial, né? Oficial científica da origem da vida no planeta. Tá? Que é a teoria da origem da vida, é a teoria do Oparin. Não é só Oparin, tá, gente? Então nós temos aí dois cientistas, né, na década de 1920, uma década bem recente, né, em se tratando de ciência, de biologia, e aí nós temos a contribuição do Oparin e do Haldane. Eles não eram parceiros de estudos, mas eles estavam estudando paralelamente a mesma coisa, praticamente com as mesmas ideias, separadamente, tá? Depois ocorreu aí um complemento, né, das ideias e eles postularam, né, essa teoria que acabou historicamente sendo conhecida como teoria do Oparin, mas a gente não pode esquecer o Haldane, vocês precisam saber esses nomes aí, tá? Então são nomes bem importantes, né, de muita contribuição, estejam certos ou não, né, de muita contribuição para justificar a origem da vida no planeta, tá? Nós temos aqui uma ilustração mostrando aí, né, a atmosfera primitiva, né, a superfície da Terra, né, uma ilustração aí bem, parece uma cena de filme aí de ficção, tá? Mas a superfície da Terra aí, que tinha muitos vulcões, né, supõe-se que era uma superfície muito quente, né? E aí quais eram as ideias deles, tá, gente? Eles falaram, isso aí foi muito difundido, né? Essa ideia foi muito difundida, que a atmosfera primitiva ela era formada de metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, tá? Vocês percebam que não tinham, segundo a concepção deles, o oxigênio livre e o nitrogênio livre, tá? Essa composição química vocês precisam gravar, porque faz parte, né, desse postulado aí, dessa teoria do Oparin e do Haldane, tá? Mas já foi contestada e muito contestada, tá? E eles já, os cientistas, né, outros cientistas, eles já incluíram outros gases que a gente vai falar mais para frente, tá? Então nós tínhamos aí essa atmosfera primitiva segundo a ideia deles, tá? Então metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Vocês percebam nessas moléculas simples os componentes. Olha os elementos que participam ali, ó. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Aqueles elementos básicos para a vida. Básicos para a vida. Quando vocês estão estudando substâncias químicas, né, bioquímica celular, o CHON. Na verdade, eles, né, os professores, geralmente os livros, aí complementam CHOMPs, tá? Mas olha só, gente, só de ter o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? Então, por isso, né, essa ideia foi muito aceita por um bom tempo, né, por causa dos elementos fundamentais para a vida. E aí que está uma polêmica que envolve quem contesta completamente a parte da ciência. Não é contestar só uma ou outra ideia, não. Tem gente que não aceita realmente, né, que a vida surgiu do mar primitivo, né, a atmosfera dessa maneira aí, né, os aglomerados, substâncias e tal. Tá? Porque quando se fala assim, origem da vida no planeta, então, pelos cientistas, ela se originou a partir do mar, né, do mar primitivo. Quem contesta, né, prato cheio até, porque o pessoal
imagina assim, não, vocês têm que justificar que tem lá um ser vivo brotando do oceano. E não é isso, gente. E não é isso, tá? Eles descreveram depois, né? As ideias foram sendo reforçadas e tal, complementadas, mas eles descreveram uma hipótese ali dos elementos fundamentais para que se gerasse uma vida. Então, quando nós estamos estudando, né, substâncias químicas, a gente estuda lá carboidratos, a gente estuda, né, separado lipídio, a gente estuda separado vitamina, a gente estuda separado proteína, os aminoácidos, correto? Então, a gente não está estudando no todo, a gente está estudando por partes. Então, essas partes, na verdade, que eles começaram a descrever, tá? Nessa época aí, né, que eles descreveram aí, a atmosfera primitiva, tudo mais, o planeta já começava a ter uma mudança muito radical. Então começaram a acontecer muitas tempestades, a precipitação toda, né? E aí começou a ter um resfriamento do planeta gradativo, tá? Com essa queda da água, né? Tudo mais, tá? Então tinha muita descarga elétrica, raios o tempo inteiro. Isso aí contribuiu para as ideias deles, tá? Então essa descarga elétrica, né, dos raios das tempestades, associado aí a essas moléculas simples, tá? E o fato de não ter ainda a camada de ozônio, nem ter o oxigênio, né, gasoso ali, né? O oxigênio estava ali preso na água, não se tinha a camada de ozônio, não se tinha a proteção, tá? Então tinha uma incidência muito forte dos raios ultravioletas, tá? Então essa associação aí que deu uma enriquecida na ideia deles, tá, gente? Então eles escreveram assim, né, que a atmosfera primitiva tinha essas moléculas bem simples, né? O hidrogênio ali, o H2, H2O, vapor d'água que depois começou a precipitar, o metano, tá? CH4 e a amônia, NH3. E aí com as descargas elétricas, radiação ultravioleta, ocorreu o que, gente? Um rearranjo dessas moléculas, tá? Eram moléculas bem simples, não que elas gerassem logo num primeiro momento, né, moléculas mais complexas, tá? Mas ocorreu um desmembramento dessas moléculas iniciais, desses gases aí descritos, e ocorreu um rearranjo, ou seja, uma síntese, justamente pelas condições da atmosfera primitiva, tá? E esse rearranjo fez com que surgissem outras moléculas ainda simples que foram lá os precursores de aminoácidos. A gente sabe que o aminoácido é a menor parte das proteínas e enzimas, que são substâncias vitais, fundamentais para a vida, tá? E aí nós temos nos aminoácidos uma cadeia carbônica, e aí nós tínhamos lá o carbono, né, participando da atmosfera primitiva, o carbono associado com hidrogênio, com oxigênio e uma extremidade amina, NH2. E tínhamos esses elementos ali na atmosfera primitiva, tá? Então, pela atuação, né, das descargas elétricas, dos raios aí das tempestades, né, radiação ultravioleta, a precipitação ali das chuvas, tal, isso aí foi sendo carregado para a superfície do nosso planeta, tá? A superfície foi resfriando, aí o acúmulo de água começou a ter a formação dos mares primitivos. E aí com a formação dos mares primitivos, o acúmulo de água, né, em vários pontos aí, essas moléculas simples elas foram arrastadas para a superfície e arrastadas para esses mares primitivos. E aí teve um rearranjo ali, né, e um enriquecimento gradativo desses mares, ou seja, dessa água. E daí surgiu a ideia realmente desse caldo nutritivo, que é um nome que aparece aí na literatura, né, entre aspas aí, um caldo primitivo ou uma sopa primitiva, né, um caldo, uma sopa nos mares primitivos, com esses precursores de substâncias orgânicas, tá, gente? Então, né, as moléculas mais simples, elas tiveram um rearranjo em outras moléculas mais simples, que seriam, no caso, né, os primeiros aminoácidos. E aí, nesse caldo todo, né, com esse rearranjo e choque de moléculas e mais alteração de temperatura, mais a descarga elétrica ali que vinha lá de cima, né, mais moléculas caindo ali
pela precipitação, né, o arrasto para esses mares, e aí começaram a ter um rearranjo melhor, aí esses aminoácidos começaram a se agregar e formar os que a gente chama, né, hoje em dia de peptídeos, tá? Não dá para a gente imaginar assim, vai do aminoácido, que é a menor parte, para uma proteína que tem lá uma cadeia de centenas de aminoácidos, tá? Então, gradativamente, por isso que a gente tem um nome aí de peptídeos ou polipeptídeos, né? Que seriam agregados já de aminoácidos, né? Unidos ali através de ligações peptídicas, mas não a ponto de formar uma cadeia gigantesca, sendo considerado uma proteína, beleza? Então nós temos aí essa associação de ocorrências, né? De elementos, de moléculas de ocorrências para ter a formação dessa sopa ou caldo primitivo, tá, gente? Então nós temos aqui descrito, né, algumas vezes aí descrita aí a sequência, mas temos realmente essa sequência lógica, tá? E aí tem um termo que é fundamental, vocês façam o favor de escrever uma cartolina, colar já no teto ali, quando vocês forem dormir, já olha para cima, já grava, tá? Então, primeira coisa são os nomes cientistas, né? Aí começamos aí com Haldane e Oparin, tá? Os elementos que tinham na atmosfera primitiva, isso é bem importante, tá, gente? Apesar de ter sido meio que, né, não era só isso ali, o pessoal complementou ali com gás carbônico e monóxido de carbono, só que se for questionado, né, o que o Oparin e o Haldane eles diziam, vocês não podem incluir esses novos gases, tá? Novos aí, né? Mas não podem incluir, tá, gente? Vocês têm que ficar com a limitação ali do Haldane e do Oparin, com o vapor d'água, né, o hidrogênio, H2, a amônia e o metano, tá? E aí o aglomerado, o desenho aqui está mostrando partícula de proteína. Partícula de proteína, gente, são aminoácidos, tá? E eles estão se agregando ali, formando, né, os polipeptídeos. Vários aglomerados proteicos foram meio que se organizando, do que ficar espalhado, né, tudo espalhado ali. Eles foram se agregando, se organizando, tá? E sendo envoltos por moléculas de água, mesmo estando na água ali, mas a água acabou agregando essas moléculas proteicas. Claro, né, gente, mais tarde a soma de outras substâncias também, né? A gente sabe que os componentes básicos de substâncias orgânicas em geral já teriam. Então, se teve um agregado ali para formar aminoácidos, né, e levar proteínas, por que não também ter os agregados ali para formar lipídio e tudo mais, tá? Então, nós temos aí a origem dos coacervados. Esse nome aí que tem que gravar, tá, gente? Coacervados. Coacervados, gente, são agregados, né, de proteínas organizados ali pelas moléculas de água, tá? Então, como se fossem bloquinhos ali, correto? Isso tudo está espalhado ali no mar primitivo, tá certo? Então esses são os coacervados, que aparecem em alguns livros, apostilas como coacervatos, mas pela origem da palavra ali, de agregados ali, os coacervados, tá? Então essa parte muito importante, correto? E que, segundo consta, seria o precursor do precursor ali das células primitivas, ou seja, um agregado com substâncias químicas, tá? Então, as células primitivas, até hoje nós temos células primitivas aí, né, no planeta. Então vocês imaginem na época ali, realmente a simplicidade que eram essas células, tá? Que nós temos um esquema simplificado, mas bem didático, tá? Do que aconteceu aí pela teoria do Oparin e do Haldane, né? Então nós temos aqui, né, água, tá certo? O hidrogênio, H2, então H2O, H2, tá? O metano, CH4 aqui, a amônia, NH3. E aí teve descarga elétrica, radiação ultravioleta, um rearranjo, né, dessas pequenas moléculas, moléculas simples ainda, né, surgiram aí os primeiros aminoácidos, aí tem, né, a extremidade ácido carboxílico, tem carbono e oxigênio, né? Nós temos a extremidade amina, tem nitrogênio e hidrogênio, tudo que já teríamos aí de outra maneira, tá? Os aminoácidos foram se juntando, né, se organizando aí, formando moléculas maiores, os peptídeos, posteriormente as proteínas agregadas, né, envoltas por moléculas de água, formaram os coacervados,
vários coacervados, então nutriente, e tá aí o mar primitivo com esse caldo ou sopa nutritiva, tá? Então seriam os precursores realmente das primeiras formas de vida, certo? E aí como é que se cogita, né, que seriam os primeiros seres vivos? Essa discussão não está encerrada, né, dos primeiros seres vivos, tá, gente? E aí tem muito vai e vem de ideias, tá? Nós temos aqui na tela um experimento recente, em 1953, ó, do Miller e do Urey, tá? Então Miller e o Urey, vocês vão encontrar em várias publicações aí na internet e alguns livros, tá? Eles colocam o experimento do Miller e do Fox. Então o que acontece, gente? Só para não tirar crédito de um ou de outro, né? Então o Miller e o Urey, eles fizeram um experimento simulando as condições descritas pelo Oparin e pelo Haldane. Eles fizeram um experimento bonitinho ali, né? Colocaram lá metano, amônia, hidrogênio, vapor d'água, deram descargas elétricas, né? Faíscas ali como se fossem as tempestades, né? Primitivas. Fizeram um aquecimento aqui, a água em ebulição, fizeram resfriamento também, como foi aquele caso das chuvas ali, né? Que deu uma resfriada. Então eles simularam a atmosfera primitiva e eles observaram depois de um tempo a formação de moléculas de aminoácidos, tá? Então quer dizer, eles estavam comprovando aquilo que, segundo consta, né, pelo Oparin e pelo Haldane, teria ocorrido nos mares primitivos, tá? Então eles comprovaram as ideias do Oparin e do Haldane, né? O Miller e o Urey. Só que eles usaram aqueles gases que tinham sido descritos, tá? Eles levaram a risco isso aí, e a gente sabe que hoje em dia, né, o pessoal já complementou esses gases aí com monóxido de carbono e gás carbônico. Independente disso, ele teve o resultado positivo aí da formação de pequenos ali, de aminoácidos simples, tá? Bom, qual foi a contribuição do Fox? Gente, o Fox realmente contribuiu, tá? Então não pode ser esquecido. O Fox, ele deu um complemento para o experimento, né? Com uma pequena evolução ali, de um rearranjo de moléculas através de aquecimentos e tudo mais, ele conseguiu gerar polipeptídeos, ou seja, né, fragmentos proteicos, a partir dos aminoácidos, tá? Então, existe esse complemento realmente do experimento, tá certo? Mas o experimento em si é um experimento aí que ele simula a atmosfera primitiva com as ideias do Oparin e do Haldane, tá? O nome que mais vai aparecer é Miller, tá, gente? Então tá aí. A hipótese heterotrófica dos primeiros seres, gente. Por que eles, né, alguns defenderam e ainda defendem a hipótese de que os primeiros seres vivos eles fossem heterotróficos, tá? Porque o autotrófico teria, segundo concepções, né, que ter uma maquinaria dentro deles muito elevada, muito mais complexa para produzir o próprio alimento. O que é heterótrofo? Heterótrofo é aquele que se alimenta tem um alimento do meio, né? O meio ambiente já tinha aquele caldo nutritivo, então eles supunham, né, que os primeiros seres, eles se alimentavam daquela sopa nutritiva, então eles seriam heterotróficos, tá? Anaeróbico pelo fato de não ter o oxigênio livre ainda. Então uma hipótese aí, né, com coerência, né, as duas têm coerência, tá? Eles realizariam a fermentação. E tem fermentação, gente, que libera CO2, né, como é o caso da fermentação alcoólica, tá? Então eles consumiriam matéria orgânica, né, do meio, correto? Então seriam heterótrofos por isso, tá? Anaeróbicos, porque não teria, né, a parte de oxigênio disponível. Fermentação, que seria o processo anaeróbico, né, utilizado, produzindo CO2, tá? Produzindo CO2, correto? O CO2 que era produzido, começou a espalhar demais, então tem uma saturação de CO2 na atmosfera e o consumo muito grande da matéria orgânica. Então começou a dar uma diminuída na matéria orgânica do meio, por causa do número de fermentadores ali, e aumentar o CO2. E aí com isso, né, gente, surgiram os primeiros seres autotróficos. Os seres autotróficos, eles não precisam do oxigênio livre. Eles precisam de gás carbônico. Então eles
consumiriam gás carbônico. Já estava sobrando pelos fermentadores. Então vem os autotróficos ali para consumir o CO2, correto? A matéria orgânica está diminuindo. Qual é o resultado do autotrofismo? Produção de matéria orgânica. Então aumenta a matéria orgânica ali. E aí os autotróficos, né? Eles também têm como processo ali fundamental a liberação de oxigênio. A maior parte do autotrofismo aí libera oxigênio. Liberou oxigênio, consumiu CO2. Olha o equilíbrio, né? Começando ali, tá? Matéria orgânica a mais, correto? E aí começa a ter a liberação de oxigênio, tá certo? E aí o processo ali de produção de matéria orgânica para enriquecer, de oxigênio para alterar a atmosfera, tá? Surgimento dos heterótrofos aeróbicos. Mais matéria orgânica, mais organismos para consumo. Não estavam produzindo, né? E aí agora tem os consumidores ali. Consumo heterótrofo. Aeróbico porque teve a liberação de oxigênio. Então é uma hipótese, né, heterotrófica ali, bem baseada, tá, gente? Então não tem nada de muito chute, não. Tá? Tem a hipótese também bem aceita, e aí as duas estão bem aceitas aí. Há quem considere que a hipótese heterotrófica seria mais consenso, tá? Mas vocês vão ver aqui que não tem, como é que eu vou dizer? A hipótese autotrófica ela também é confiável pelos dados, tá? Então eles acreditam que os primeiros seres, por essa hipótese, né, eles seriam autotróficos que realizariam a quimiossíntese. E quando fala em quimiossíntese, a gente tem hoje em dia bactérias quimiosintetizantes que elas vivem em condições extremamente radicais e para a maioria seriam inóspitas, como era o caso de repente do planeta, né, primitivo. Então olha como essa ideia ela começou a ganhar peso depois que eles, né, começaram a estudar mais aprofundadamente aí as arqueobactérias, né, as arqueias ali que vivem que elas são chamadas de extremófilas, que elas vivem em condições muito extremas e o planeta era extremo, tá? Mas a ideia ela se baseia nisso, né, que os primeiros eram autotróficos quimiosintetizantes, que eles produzem a matéria orgânica a partir de elementos mais simples, como se tinha antigamente, tá? Eles utilizam o CO2 nesse processo, e aí pelas concepções, né, que vieram depois, o CO2 ele já existia na atmosfera primitiva, e aí formando compostos orgânicos e água, e não precisaria de luz incidente, tá? E aí depois, com o aumento da matéria orgânica, organismos heterotróficos. Só que ainda eram heterotróficos, gente, fermentadores. Por quê? Porque não tinham oxigênio livre. Então eles eram fermentadores, né, heterotróficos, consumindo matéria orgânica que os autotróficos quimiosintetizantes produziam, sem a presença do oxigênio, tá? E aí estavam lá consumindo matéria orgânica e liberando agora CO2, 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 mais o CO2 que já tinha na atmosfera, tá? E aí começaram a surgir os autotróficos fotossintetizantes, tá? Porque daí eles começam a consumir o CO2, tá certo? Não dependem do oxigênio, mas produzem o oxigênio. E aí produzem oxigênio, produzem matéria orgânica, mais matéria orgânica. E aí surgem os heterótrofos aeróbicos, aqueles que consomem e aqueles que dependem do oxigênio que os autotróficos fotossintetizantes eles começaram a liberar, tá? Então estão aí as duas ideias aí, né, que não tem realmente um consenso para qual esteja correta. Aqui vocês vão ter uma tabela, né, com as principais ideias para vocês lerem com calma depois, tá? E aí depois, né, nós temos aqui no final algo que fuja um pouquinho da matéria, mas é só para a gente justificar a origem ali, né, das células procarióticas, das células eucarióticas a partir das procarióticas. Então as células primitivas, né, que seriam lá a partir dos coacervados, eram bem primitivas, que não tinham sistema de membrana. A membrana plasmática ela foi penetrando ali, dando origem a algumas organelas, e duas organelas, cloroplastos e mitocôndrias, supõe-se que teria ocorrido uma endossimbiose, né? Então uma incorporação de células mais primitivas que foram agregadas e entraram em associação, tá? Isso aqui depois, né, um tempo depois,
que já tinham surgido as primeiras células através de agregados de lipídios, proteínas, formando membranas, né? Um enriquecimento do citoplasma. Então esse coloide, né, que poderia ter sido originado ali a partir daquela sopa coloidal dos mares primitivos, tá, gente? Então só para a gente ter uma ideia depois, né, qual passo ocorreu, tá? Então procarionte dando origem ao eucarionte a partir de invaginações da membrana, dando origem a organelas também e a carioteca para envolver o material genético, e as organelas aí super independentes, né, mitocôndria e cloroplastos, que seriam células primitivas, foram incorporadas, mas acabaram entrando em associação simbiótica. E assim a gente encerra mais esse capítulo, tá, gente? Então tá aí uma breve, né, explicação justificativa aí dessa origem da vida em nosso planeta. Beleza? Então um abraço a todos, bons estudos e nos vemos em breve.